se eu te dissesse que, neste exato momento, existe um ponto no GPS do Brasil que simplesmente apaga uma cidade inteira com igreja, praça e moradores que some do mapa por 24 horas todo dia 2 de novembro. Quem está fora não vê nada. Quem está dentro, bem, quem está dentro reza para que o relógio não pare. Eu sou o seu guia pelo desconhecido e hoje nós vamos atravessar a névoa de Serra Silenciosa. Você teria coragem de ficar para trás? Fala, caçadores de mistérios. Tudo certo por aí? Olha, eu confesso, pesquisar esse roteiro me deixou com calafrios. Sabe aquela sensação de que você esqueceu a chave de casa, mas na verdade, o que você esqueceu foi a própria realidade. Nós ouvimos falar de Triângulo das Bermudas, de cidades fantasmas no Japão. Mas o que acontece em Serra Silenciosa, no interior profundo de Minas Gerais, foge de qualquer lógica física. No dia de finados, à meia-noite em ponto, a cidade não apenas fica vazia, ela deixa de pertencer a esta dimensão. Os satélites mostram apenas floresta. O sinal de rádio vira um chiado estático que, se você ouvir bem de perto, parece vozes pedindo socorro. Mas hoje, a nossa história não é sobre quem fugiu. É sobre a Beatriz, uma jornalista investigativa que decidiu que o não saber era pior do que o medo. Ela se trancou no porão da antiga biblioteca municipal com uma câmera, 3 baterias extras e a promessa de que, se ela não voltasse, esse HD que eu tenho em mãos seria entregue ao mundo. Beatriz descreveu o cheiro primeiro. Sabe, cheiro de chuva em terra seca? Multiplique isso por 10, mas com um toque de ozônio, como se o ar estivesse eletrizado. Às 23h59, o silêncio da cidade ficou pesado. Sabe quando o silêncio faz barulho nos ouvidos? Aquele zumbido constante. À meia-noite, a transição aconteceu. Não houve explosão. Não houve luzes brilhantes. Foi como um corte de edição em um filme mal feito. Beatriz olhou pela fresta da janela do porão e a rua não era mais a mesma. As cores tinham sido drenadas. O céu de Serra Silenciosa não tinha estrelas. Era um roxo profundo, quase preto, com nuvens que pareciam se mover como se tivessem vontade própria. E o mais bizarro, o relógio de pulso dela, um analógico antigo, começou a girar para trás. Mas o relógio não era o maior problema. O problema era o que estava batendo na porta do porão. E não eram batidas humanas. Eram batidas rítmicas, como se alguém estivesse testando a resistência da madeira com um metrônomo. Segura essa curiosidade, porque o que a Beatriz filmou através da fechadura vai mudar sua percepção sobre o que acontece quando a gente morre. Mas antes, vamos entender o porquê dessa cidade sumir. Diz a lenda local
Aquela que os antigos só contam depois da terceira dose de cachaça, que a cidade foi construída sobre uma fenda. No século XVIII, um grupo de mineradores teria encontrado algo nas profundezas das cavernas que rodeiam a região. Algo que não era ouro, nem diamante. Era um vazio vivo. Desde então, o pacto foi selado. 364 dias de prosperidade para um dia de alimentação. Beatriz, escondida no porão, começou a ouvir os sons da cidade invisível. Do lado de fora não havia carros, mas ela ouvia o som de carruagens pesadas rangendo no asfalto moderno. Ela ouvia conversas em um dialeto que misturava português arcaico com algo que parecia latim invertido. Ela pegou o gravador. O ponteiro de áudio saltava para o vermelho, mesmo quando ela não emitia som nenhum. O ambiente estava saturado de energia. Foi quando ela cometeu o primeiro erro. Ela acendeu uma lanterna. No mundo, do lado de lá, a luz é como um farol para predadores. A luz da lanterna de Beatriz cortou a escuridão do porão e revelou algo que não deveria estar lá. No canto da sala, entre pilhas de jornais mofados, estava uma figura. Não era um fantasma clássico, transparente. Era uma massa de sombra densa, com contornos humanos, mas sem rosto. Beatriz congelou. O ar ficou tão frio que a respiração dela formava névoa. A figura não se moveu. Ela apenas vibrava. Eu confesso para vocês, ler o relato da Beatriz sobre esse momento me fez checar se a porta da minha sala estava trancada. Ela disse que a criatura não queria matá-la. Ela queria contar algo. Mas a voz daquela coisa era como areia sendo esfregada em vidro. A criatura apontou para o chão. Debaixo das tábuas da biblioteca, Beatriz encontrou o que a cidade tentava esconder há séculos. Registros de pessoas que nunca existiram. Nomes de crianças, idosos e viajantes que entraram em Serra Silenciosa e nunca saíram. Eles não morriam. Eles viravam parte da arquitetura daquela dimensão. Se você está curtindo esse mergulho no bizarro, já deixa o seu curtir sinistro aí embaixo. Isso ajuda o algoritmo a entender que a gente gosta do que dá medo. E me diz nos comentários, se você pudesse visitar uma cidade que não existe, você iria? Ou você tem amor à vida? Bom, a Beatriz tinha amor à vida, mas às 3 horas da manhã, a hora morta, a situação dela passou de científica para sobrevivência pura. O que ela viu na Praça Central vai te dar pesadelos por uma semana. Às 3 da manhã, Beatriz não aguentou a claustrofobia do porão. Ela precisava ver a cidade. Ela precisava de prova visual. Com a câmera em punho, ela saiu para a rua principal da cidade. A cidade estava transfigurada. Os prédios pareciam feitos de uma matéria orgânica, como se as paredes estivessem respirando. E no centro da praça,
onde deveria estar a estátua do fundador, havia um buraco negro, um redemoinho de névoa que sugava toda a luz ao redor. Centenas de figuras, as mesmas sombras do porão, caminhavam em direção ao buraco em uma procissão silenciosa. Mas elas não eram sombras comuns. Quando a luz da lua, uma lua que era grande demais e de uma cor amarela doentia, batia nelas, Beatriz conseguia ver rostos humanos por um breve segundo. Rostos de agonia, rostos de quem está preso em um loop temporal eterno. Um desses rostos se virou para ela. Era uma mulher. Ela usava roupas dos anos 50, perfeitamente preservadas, mas os olhos eram apenas buracos negros. Ela abriu a boca e o som que saiu não foi um grito. Foi o som de um rádio sintonizando uma estação inexistente. Beatriz percebeu que a cidade não sumia. Ela se tornava um estômago. A cada ano, no dia 2 de novembro, Serra Silenciosa digeria as memórias e as almas daqueles que se perderam nela ao longo dos séculos. A cidade que desaparece era, na verdade, uma armadilha dimensional. E agora, como ela estava ali voluntariamente, o sistema a reconheceu como nova carga. As sombras pararam a procissão. Todas, ao mesmo tempo, viraram a cabeça para Beatriz. Ela começou a correr, mas as ruas de Serra Silenciosa estavam se dobrando. A padaria da esquina agora levava de volta para a praça. A igreja parecia estar a quilômetros de distância. Não importava o quanto ela corresse. O tempo estava colapsando. Ela olhou para o relógio de pulso. 5h55 da manhã. Faltavam 5 minutos para a cidade voltar para o mapa. Mas as sombras estavam mais rápidas. Elas deslizavam pelo asfalto como óleo na água. Beatriz voltou para a biblioteca. Ela não subiu as escadas. Ela mergulhou de volta no porão, o único lugar que parecia ter uma âncora com a nossa realidade. Ela se enrolou em posição fetal, abraçou o HD da câmera e fechou os olhos. O que aconteceu nos últimos 60 segundos é a parte que a polícia de Minas Gerais tentou abafar por meses. Quando o sol nasceu e a cidade reapareceu para os turistas e moradores que voltavam de viagem, Beatriz estava lá. Mas ela não era mais a mesma pessoa. O que os médicos encontraram gravado na pele dela, bem, isso é o que realmente arrepia os cabelos. Às 6h01, o silêncio pesado sumiu. O som dos pássaros voltou. O cheiro de pão fresco da padaria vizinha inundou o ar. Serra Silenciosa estava de volta ao mapa. O GPS mostrava a localização exata. Latitude menos 21,4, longitude menos 45,9. Beatriz foi encontrada por um zelador da biblioteca. Ela estava em estado catatônico, abraçada ao seu equipamento. Quando a levaram para o hospital, os enfermeiros levaram um susto. Nas costas de Beatriz
Havia uma série de coordenadas geográficas tatuadas na pele, mas não eram tatuagens feitas com agulha. Eram cicatrizes de queimadura, perfeitamente alinhadas, formando um mapa de lugares que ainda não existem. A câmera, o HD estava corrompido. Quase tudo que ela filmou virou estática cinza. Mas há um clipe de 4 segundos. Apenas 4 segundos que sobreviveram. Nesse vídeo, a câmera está caída no chão. Vemos os pés de Beatriz correndo. E, por um breve momento, uma mão, ou o que sobrou de uma, pega a câmera. A mão tem 6 dedos e a pele parece escama de peixe. Uma voz sussurra no microfone em um português perfeito, mas com uma cadência desumana. Obrigado pelo registro. Nos vemos no próximo Finados. Beatriz nunca mais falou. Ela vive hoje em uma clínica de repouso e dizem que ela passa o dia inteiro desenhando relógios que giram para trás. A cidade de Serra Silenciosa continua lá. Se você for visitar hoje, vai encontrar uma cidade mineira charmosa, com povo acolhedor e um café maravilhoso. Mas tente reservar um hotel para o dia 2 de novembro. Você vai ver que todos os hotéis, sem exceção, fecham para manutenção. Todos os moradores viajam para cidades vizinhas. Ninguém fica, ninguém comenta. A cidade de Serra Silenciosa guarda seu segredo no vácuo, entre os segundos. E aí, o que você acha? Será que existem lugares no nosso planeta que servem como válvulas de escape para outras realidades? Ou será que a Beatriz apenas sucumbiu a uma histeria coletiva que se tornou real para ela? Eu só sei de uma coisa. Na próxima vez que o seu GPS falhar em uma estrada deserta, talvez seja melhor não esperar o sinal voltar. Dê meia volta. Algumas cidades não querem ser encontradas. Se você chegou até aqui, você é um dos meus. Alguém que não tem medo de olhar para o abismo. Mas me conta, você já passou por algum lugar onde sentiu que não deveria estar ali? Aquele frio na espinha sem explicação? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos e quem sabe a sua história não vira o tema do próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aqui o mistério nunca dorme. E lembre-se, o que você não vê pode estar te observando agora mesmo. Até a próxima.